vez, graça e paz, em nome de Jesus. Amém. Sejam todos bem-vindos à nossa terceira aula hoje, do nosso curso de Escatologia, Doutrina das Últimas Coisas, estarão começando hoje. Bom, como todos sabem, nós estamos na terceira aula, tivemos a primeira aula terça-feira retrasada, tivemos a segunda aula ela foi gravada, então para quem está começando hoje, se de repente quiser assistir a segunda aula, ela foi gravada e depois a gente coloca o link, aí no grupo da segunda aula que foi gravada, e quem está começando hoje, se quiser, pode ir lá, gastar um tempinho e ouvir o que foi falado na segunda aula, onde nós falamos sobre alguns sinais que anunciam a volta de Jesus. Quando nós falamos que esses sinais anunciam a volta de Jesus, isso é independente se a pessoa crê na volta de Jesus agora, como nós, os chamados pré-tribulacionistas, cremos, ou se a pessoa crê na volta de Jesus na metade da grande tribulação, como os mesotribulacionistas acreditam, ou se ela acredita na volta de Jesus no final da grande tribulação, como os chamados pós-tribulacionistas acreditam. O fato é que alguns dos sinais que nós conversamos na aula passada, eles anunciam a volta de Jesus, e especialmente porque a maioria desses sinais, não todos, porém a maioria, nós acabamos encontrando ou em Mateus 24 ou em Lucas 21, que os estudiosos vão dizer que é um capítulo onde Jesus pregou, falou, especialmente para o povo judeu. Então são capítulos assim que o entendimento da grande maioria é que são capítulos que falam sobre a grande tribulação. Então aqueles sinais que nós vimos, como a questão dos terremotos, a questão da perseguição aos cristãos, as pandemias, epidemias e etc., são sinais que se intensificarão na chamada grande tribulação. Então, esses sinais, durante os 7 anos da grande tribulação, eles ocorrerão assim, com uma intensidade, com um volume bem grande. Isso a gente vai entender melhor quando lá na frente nós dermos uma pincelada nas 3 séries de juízo que Apocalipse nos traz, que é os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Então, são sinais que anunciam a volta de Jesus, e nós paramos na aula passada, falamos aquele último sinal que nós comentamos, foi o chamado sinal da figueira florescendo, que nós pegamos lá em Lucas 21, onde os estudiosos, ou pelo menos boa parte dos teólogos, dos entendidos, eles entendem que esse sinal da figueira florescendo é uma maneira da Bíblia dizer a respeito do renascimento da nação de Israel como nação. E isso ficou sem existir desde o ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi invadida pelo general Tito, a serviço do Império Romano, o templo dos judeus foi destruído e está destruído até hoje. Jerusalém foi destruída. Há quem diga que naquela ocasião, números nunca são precisos, mas há quem diga que em torno de 1 milhão de judeus tenham sido mortos naquela ocasião, e agora somente em 1948, com novamente a criação do Estado de Israel, é que muitos entendem que a figueira voltou a florescer, ou seja, Israel voltou novamente a ser uma nação. E como Jesus disse que assim que esses sinais acontecessem, não passaria uma geração em relação à volta dele, então há um entendimento aí de que esse sinal, ou seja, Israel voltar a ser nação, é um sinal muito forte que anuncia o retorno, a volta de Jesus, porque assim ele disse que o faria, Ele falou que ele iria, mas que um dia ele voltaria. E aí, continuando, entrando na aula de hoje, tem um entendimento também a respeito da volta de Jesus, que está lá em Oséias, no capítulo 6, Oséias capítulo 6, já começando em Oséias, no capítulo 5. No último versículo, no versículo 15, as escrituras dizem assim, Oséias capítulo 5,
o versículo 15 diz assim: então retornarei ao meu lugar, até que eles reconheçam todo o mal que cometeram e que são culpados, e então busquem a minha face, e é certo que debaixo de grande aflição eles me buscarão e desesperadamente com todo o fervor. Então, Oséias 5,15, vou ler de novo, então retornarei ao meu lugar, aqui é Deus falando através do profeta, até que eles quem? Falando do povo judeu, da nação de Israel, até que eles reconheçam todo o mal que cometeram e que são culpados, e então busquem a minha face, é certo que debaixo de grande aflição eles me buscarão, desesperadamente com todo o fervor. Aí já emendando no capítulo 6, Deus continua falando assim: Israel exclamará, dizendo: vinde e voltemos para o Senhor, porquanto ele nos arrebentou, mas haverá de nos curar. Ele nos feriu, mas cuidará de nossas chagas. Passados 2 dias, prestem atenção no versículo 2, passados 2 dias, ele nos revivificará, e ao terceiro dia nos erguerá e restaurará, a fim de que possamos viver em sua presença. Conheçamos e prossigamos firmemente, adorando e conhecendo Yahvé, o Senhor. Então, certo como nasce o sol, sua vinda ocorrerá sobre todos nós, como as boas chuvas que vivificam a terra nos tempos apropriados. Então, há um entendimento de muitos entendidos, estudiosos, que esses textos que nós lemos de Oséias são textos que falam sobre a segunda vinda de Jesus. A segunda vinda, não o arrebatamento, que nós entendemos como arrebatamento, mas a segunda vinda que ocorrerá no final da grande tribulação. Mas, independente disso, o que importa para nós aqui é porque o versículo 2, ele diz que passado 2 dias, ele nos revivificará, ou seja, Deus vai trazer vida novamente à nação de Israel, e ao terceiro dia nos erguerá e restaurará, a fim de que possamos viver em sua presença. Então, há um entendimento que quando se refere aqui a 2 dias, né, não está falando de dias, 24 horas, como nós entendemos, mas seriam dias milênios, ou seja, passado 2 dias, passado 2.000 anos, no terceiro dia, ou seja, no terceiro milênio, ele nos erguerá e nos restaurará, a fim de que possamos viver em sua presença. Então, esse é um texto em que há um entendimento que fala dessa segunda vinda de Jesus no final da grande tribulação, quando aí sim, né, nós sabemos que é nesse momento em que o remanescente de Israel crerá que Jesus é o Messias, que ele é o Cristo prometido, e eles então crerão e terão também, como nós temos hoje, Jesus como Senhor e Salvador. Então, esse texto aqui falando que no terceiro dia, ou seja, no nosso entendimento e no entendimento de muitos, no terceiro milênio, é que essa volta de Jesus ocorreria. E não é à toa que nós justamente estamos vivendo aí o início do chamado terceiro milênio, né? Tivemos o primeiro milênio, o segundo milênio, e do ano 2000 para cá nós estamos vivendo aí o chamado terceiro milênio. Então há essa expectativa em cima dessa profecia ser mais um sinal que anuncia para nós o retorno de Jesus, porque o texto está dizendo, como nós já falamos agora há pouco, que no terceiro dia, no terceiro milênio, é que isso estaria acontecendo. E um outro sinal, rapidamente, que eu preciso encerrar essa história dos sinais que anunciam a volta de Jesus, eu coloquei aqui como um sinal que nós entendemos que é algo que anuncia que a volta de Jesus se aproxima, que sempre lembrando que talvez hoje, graças a Deus, de uns anos para cá, tem aumentado no meio da igreja, né, novamente esse assunto, a volta de Jesus, falar sobre a volta de Jesus tem ganhado força, como talvez alguns anos atrás, ou algumas décadas, isso tinha se esfriado um pouco. E é bom que esse assunto, a volta de Jesus, novamente ele ganhe notoriedade entre nós,
porque nós sabemos que o normal de uma noiva, como nós já falamos, né, na outra aula, o normal de uma noiva é ela desejar, ansiosa pelo casamento com o noivo. Então, traduzindo para nós, o normal é nós, salvos em Cristo, a Igreja de Jesus, também desejarmos, né, ansiarmos pelo retorno, pela volta de Jesus. Então, que bom que esse assunto volta de Jesus hoje está muito mais falado do que o em que nós estamos vivendo. Então, essas 7 igrejas que recebem essa carta que Jesus envia, revela através do apóstolo João, eram 7 igrejas que, de fato, Ficou mudo de novo, Celso. Ficou mudo de novo. Alguma coisa na conexão dele, eu acho. O inimigo está se levantando. É isso aí. Vamos orar, vamos orar. Em nome de Jesus. Alô? E aí? me ouvindo? Agora sim. Sim. Espero que não caia mais. Troquei o fone aqui, vamos ver se é isso. Tá. Então, como eu estava dizendo, essa questão das 7 igrejas, né, eram 7 igrejas que existiam naquela época, que era Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E quando Jesus, então, ele envia essas 7 cartas, o objetivo ele era trazer uma mensagem para aquelas igrejas 7 que de fato existiam, mas também tudo que Jesus fala para essas 7 igrejas da época, elas também servem para nós hoje de maneira geral, ou seja, nós podemos usufruir, né, de todas as informações, de tudo aquilo que Deus fala para essas igrejas. E também há um entendimento, e eu concordo com isso, que cada uma dessas 7 igrejas, os relatos, né, os comentários, tudo aquilo que Jesus fala, serve também como períodos cronológicos e proféticos, 7 períodos cronológicos e proféticos da igreja ao longo da história. Ou seja, essas 7 igrejas de fato existiam na época, tudo que foi escrito para elas também serve para nós hoje como repreensão, como ensinamento, e também o que é falado para cada uma delas serve na história da igreja, desde Pentecostes, o início da igreja, até o arrebatamento, serve como 7 períodos cronológicos e proféticos da igreja ao longo do tempo. Dito isso, a igreja de Éfeso, e eu vou falar tudo isso para chegar onde eu quero, para que vocês entendam por que nós colocamos essa história das 7 igrejas como um sinal que anuncia a volta de Jesus, embora que nós não vamos dar um estudo, tá bom? Sobre as 7 igrejas, nós apenas vamos dar uma pincelada para que nós entendamos isso. Então, no período histórico e cronológico que cada uma dessas igrejas representa na história da igreja, embora repetindo, são 7 igrejas que existiram naquela época
de maneira contemporânea, mas cada uma delas representa um período, profeticamente falando, da história da igreja, desde Pentecostes até o arrebatamento. Então, a igreja de Éfeso, a palavra Éfeso, ela significa desejável, e ela representa a igreja apostólica, né? Aquele primeiro período da igreja do Paulo, do Pedro, do João e da galera. E o período histórico dela é do ano 33 até o ano 100, depois de Cristo. Depois nós temos o segundo período, que é representado pela igreja de Esmirna. A palavra Esmirna, ela significa mirra, e a mirra, dizem que ela era muito amarga, ou seja, ela representa a igreja que foi tremendamente perseguida, a igreja dos mártires, e o período dela é dos anos 100 até os anos 312. Depois nós temos a igreja de Pérgamo, e Pérgamo significa casamento, aliança com o paganismo, e ela representa a igreja que se uniu com o Estado. Por isso que o período histórico dela é do ano 313 até o ano 590. E é aí que uma certa religião que dominou o mundo por mais de 1000 anos e que existe até hoje começou a surgir. Depois nós temos a igreja de Sardes. Sardes significa remanescente. Não, peraí, eu pulei aqui, irmãos, perdão. Depois nós temos a igreja de Tiatira, que significa sacrifício contínuo, e ela representa a igreja da Idade Média, a igreja corrupta e idólatra. E o período histórico dela é de 590 até 1517. 1517, o ano, né, que ficou marcado como o ano da Reforma Protestante. Depois nós temos Sardes, que significa remanescente, que representa a igreja da Reforma, e o período histórico dela é de 1517 até 1730. Depois nós temos Filadélfia, que significa amor fraternal, que representa a igreja missionária, a igreja do avivamento. Grandes e grandes homens, né, foram levantados nesse período, e o período dela é de 1730 até 1900, embora muitos entendem que Filadélfia, o período dela não encerra-se em 1900, o período dela vai até o arrebatamento. E depois nós temos Laodiceia, que é justamente a 7ª e última igreja, e Laodiceia significa justiça do povo ou direitos do povo. Ou seja, é um período da igreja que nós vivemos hoje, que Laodiceia fala especificamente de hoje. Vocês estão me ouvindo? Me dá um retorno aí. Sim. Ah, que bom. Foi silêncio total aí. Glória a Deus. Porque aqui eu não tenho acesso, tá bom? As janelinhas, por isso que eu pergunto. Por isso que eu perguntei. Então, Laodiceia é o período de hoje. Ok. E significa justiça do povo ou direitos do povo. Por quê? É justamente um período da igreja chamado hoje, onde, de maneira geral, foca-se mais nos direitos dos cristãos do que nas responsabilidades. É aquele tipo de evangelho que só libera a bênção, mas que quando tenta ensinar a responsabilidade do cristão em ser santo, ter uma vida de caráter, se for necessário morrer por amor a Jesus, o crente, ao ouvir isso, torce o nariz e talvez muda de igreja, ou seja, Laodiceia. E eu coloquei justamente rapidamente essas 7 igrejas, embora o objetivo aqui não é dar um estudo, porque, né, precisaríamos de muito tempo para fazê-lo, mas para nós entendermos que, nesse entendimento em que cada um dos períodos das 7 igrejas simbolizam 7 períodos proféticos até o arrebatamento, nós estamos justamente vivendo o último período, que é o período de Laodiceia, que, como eu disse, simbolicamente começou em 1900 e vai até a volta de Cristo, até o arrebatamento. Embora hoje nós temos na igreja atual características das 7 igrejas. Hoje nós temos na igreja atual características de Éfeso, características de Esmirna, características de Pérgamo, características de Tiatira, características de Sardes, características de Filadélfia e de Laodiceia. Mas o entendimento é que hoje, o grosso, né, o que mais está aparecendo, o que mais está dando volume,
é justamente as características da igreja de Laodiceia, ou seja, a igreja morna. Traduzindo para o nosso português, a igreja que quer viver segundo a vontade das pessoas, e não a verdade de fato das Sagradas Escrituras. Então, falarmos aí rapidamente sobre as 7 igrejas, é uma forma de entendermos que se estamos vivendo justamente o período simbólico e histórico da última igreja, isso para nós é um sinal que fala muito a respeito que a volta de Jesus ela se aproxima, porque já foi Éfeso, já foi Esmirna, já foi Pérgamo, já foi Tiatira, já foi Sardes, já foi Filadélfia, embora eu repito, muitos entendem que também Filadélfia continua existindo até hoje, mas já estamos vivendo aí o período de Laodiceia. Então, esse é um sinal que para nós fala, que anuncia que a volta de Jesus, de fato, ela está se aproximando e se aproxima a cada dia, a cada acontecimento. Agora está essa discussão, né, com essa batalha que está existindo aí mais uma vez entre Israel e aquele grupo terrorista Hamas. Então, quando essas coisas acontecem, fica um pouco mais aflorado, as pessoas começam a ir para a Bíblia, e graças a Deus por tudo isso. Embora nem sempre é fácil, né, nós pegarmos acontecimentos e dizermos ou cravarmos que aquele acontecimento tem a ver ou não tem a ver. Eu me lembro que quando aconteceu aquele atentado do 11 de setembro, lá nos Estados Unidos, na época não tinha tanta, né, praticamente não existia a internet como existe hoje, não existia redes sociais, mas mesmo assim, na época, começou a pipocar, né? Teólogos, pastores, tentando encaixar o 11 de setembro de alguma maneira na Bíblia. Enfim, as coisas acontecem, fazem parte. É o nosso, muitas vezes, desejo de vermos as profecias se cumprindo. Às vezes, por causa disso, até nos empolgamos, até corremos risco de fazermos uma afirmação não muito correta. Mas, em resumo, o fato é que nós temos sinais, assim, mais do que suficiente para entendermos que, de fato, Jesus está voltando. E eu repito, o fato de, profeticamente falando, para aqueles que entendem assim, e é o nosso caso, que as 7 igrejas, elas também simbolizam 7 períodos da igreja na história. Então, justamente hoje, nós estamos vivendo aí o último período, que é o período da igreja de Laodiceia. E se Laodiceia, como a tradução do nome diz, fala de uma igreja morna, fala de uma igreja que mais quer bênçãos do que outra coisa, fala de uma igreja que, se deixar, o povo quer dizer o que é para ser feito ou falado, e não as escrituras. Então, de fato, nós estamos vivendo o período de Laodiceia, porque, infelizmente, graças a Deus pelas muitas exceções que existem, mas de forma geral, esse tem sido o retrato da igreja evangélica no Brasil, onde, se bobearmos, as pessoas vão começar a dizerem o que deve ser falado, enquanto que, na verdade, é o Espírito Santo e a palavra de Deus quem deve dizer o que deve ser falado, mesmo que, quando o que está sendo falado contraria em muito o nosso estilo de vida. Uma vez eu ouvi um pastor pregar, esse pastor muito sabiamente dizia que o culto, é o culto das nossas igrejas, ele não é para ser um lugar de conforto, é para ser um lugar de confronto, onde a palavra de Deus muitas vezes vem ferindo, vem machucando, vem rasgando, mas gerando vida. E se nós não tomarmos cuidado, os nossos púlpitos irão virar, né, lugares de apenas produzirmos carinho no ego. Nada de errado em nós liberarmos uma palavra que faz carinho no ego, desde que naquele dia seja a vontade do Espírito Santo que isso seja feito. Ou seja, em Deus há espaço para Ele nos dar colo, em Deus há espaço para Ele nos dar um beijo no rosto, em Deus há espaço para Ele nos fazer um carinho, mas em Deus também há espaço para Ele enfiar o dedo no nosso rosto, chamar a nossa atenção, nos repreender, pegar um chinelo, nos dar umas palmadinhas. E se não tomarmos cuidado, essa é a proposta de Laodiceia.
sermos um local apenas de colo, um local apenas onde não podemos contrariar o cliente. Temos que fazer de tudo para que o cliente se sinta bem. E essa não é muito bem a proposta do cristianismo, não era isso que Jesus fazia, todos recordam, especialmente de João, capítulo 6, eu sempre digo que João, capítulo 6, no começo do capítulo, né, Jesus estava no modo operador de milagres, quando ele multiplica pães e peixes, e nós vemos lá que toda a multidão estavam juntos com Jesus, se alimentaram, comeram, se fartaram. Talvez naquele momento ali, aqueles 5.000 homens, além de mulheres e crianças, aí os bons de matemática fazem cálculos, e alguns dizem que ali devia ter em torno de pelo menos 20.000 pessoas. Então, aquelas 20.000 pessoas estavam gritando: Jesus, 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 porque tinham sido supridos na sua necessidade humana. Mas quando o capítulo 6 vai desenrolando, eu sei que todos conhecem, Jesus entra no modo mestre que ensina. E ele começa uma conversa de comer a carne dele, beber o sangue dele. Vamos dizer assim, o sermão ficou um pouco menos saboroso para a alma do homem, mas totalmente saboroso para o homem espiritual. E aí os irmãos se lembram que, de repente, alguns dos discípulos falaram assim: Jesus, as pessoas estão indo embora, achando que isso ia comover Jesus. E aí Jesus olha para eles e diz: olha, se vocês quiserem ir, podem ir também. E aí Pedro cita aquele texto que ficou famoso no nosso meio, quando Pedro olha para Jesus e diz: para onde nós iremos? Se somente o Senhor tem palavra de vida eterna. Era como se Pedro dissesse: eu reconheço, Jesus, que o sermão agora está menos saboroso do que no começo, quando o Senhor estava multiplicando pães e peixes. Mas Jesus, para onde nós iremos? Se é essa palavra, por mais dura que ela seja, é ela que vai produzir em nós vida eterna. Então, queridos, hoje nós vivemos esse sinal da volta de Jesus, que é justamente, né, Laodiceia, a igreja, a última igreja, né, simbolicamente falando, aí representada pela igreja de Laodiceia. Mas, continuando aqui o nosso assunto, para nós chegarmos onde nós queremos, eu coloquei aqui mais um sinal que anuncia a volta de Jesus, que é um sinal que nós encontramos lá em Daniel, capítulo 2, onde a Bíblia vai falar a respeito do sonho que o tal do Nabucodonosor teve. Os irmãos conhecem o texto de cor e salteado, todos sabem que lá em Daniel, no capítulo 2, o Nabucodonosor ele teve um sonho. Eu nem vou abrir aqui para nós ganharmos tempo, mas em Daniel, capítulo 2, o chefão lá, o imperador mor da Babilônia, o Nabucodonosor, teve um sonho, porém, quando ele acordou, ele não se lembrava do sonho. Deu uma amnésia nele. E ele, então, reuniu todos os seus magos, os seus adivinhos, a galera que assistia a ele, os seus conselheiros, os seus adivinhos, e deu essa missão para eles, dizendo: eu quero que vocês me lembrem o que eu sonhei, porque eu não lembro. Ou seja, uma tarefa impossível. Como você vai acessar a cabeça de uma pessoa e dizer a ela o que ela sonhou, se nem ela mesmo lembrava? Algo impossível, humanamente falando. E além disso, ele queria que os seus adivinhos lá lembrassem do sonho e dessem interpretação. Da interpretação já não seria fácil. Agora tinha que lembrar do sonho, fazer ele lembrar o sonho e ainda dar interpretação. E eles falaram: rei, o que você nos pede é impossível. Não tem como, sem chance. O rei ficou muito furioso e deu uma ordem: matem todos os meus adivinhos. Até que essa informação chegou no Daniel, que também era um dos homens de confiança do rei, e ele disse então ao homem que trouxe a mensagem: diga ao rei para não matar ninguém, fala para ele dar 5 minutos lá, maneira de dizer, que eu vou resolver esse BO aí. E aí nós conhecemos o texto. Daniel orou a Deus,
e Deus deu a Daniel a revelação do que o rei havia sonhado e a interpretação. E Daniel, então, foi diante do rei, Nabucodonosor, contou-lhe o sonho e ainda deu a interpretação, e Daniel foi honrado, foi abençoado por tudo isso. Mas o que importa para nós aqui é o que o sonho significava. E nós sabemos que quando Daniel revela para o rei o que ele havia sonhado, o Daniel fala mais ou menos assim: rei, você sonhou com uma grande estátua, uma estátua muito grande? E aí ele diz que essa estátua que o rei havia sonhado era uma estátua. Está lá em Daniel capítulo 2. Depois, se vocês quiserem, vocês podem ler, né, com pormenores. E ele então diz: a estátua que você sonhou, rei, a cabeça dela era de ouro, os peitos e os braços eram de prata, o ventre e os quadris da estátua eram de bronze, as pernas da estátua, rei, eram de ferro, e os pés e os dedos da estátua eram em parte de ferro, em parte de barro, e depois ele diz que ele viu uma grande pedra, uma grande rocha que vinha e que atingia a estátua nos pés e destruía os pés da estátua. Sem auxílio de mãos, essa pedra vinha, fazia isso, e essa pedra caía, e essa pedra enchia toda a terra. Depois o próprio Daniel, aí ele mesmo tem um sonho lá em Daniel no capítulo 7, um sonho de forma diferente, um sonho que ele sonha com animais, mas a interpretação e a revelação do sonho é a mesma de Daniel 2. Então, Daniel 2, Daniel capítulo 7, nós temos dois sonhos. Em Daniel capítulo 2 é o imperador, o Nabucodonosor, que sonha, e em Daniel capítulo 7 é o próprio Daniel quem tem o sonho. Porém, o entendimento do que os sonhos revelam, do que os sonhos profetizam, é o mesmo entendimento. Ou seja, Deus estava revelando, a princípio, para Nabucodonosor, e depois em Daniel 7, para o próprio Daniel, coisas que aconteceriam dali para o fim dos tempos. Quando nós chegamos no sonho da estátua do Nabucodonosor, como nós falamos, foi revelado que a cabeça da estátua, ela era de ouro. E aí Daniel deu a interpretação dizendo: rei, essa cabeça de ouro és tu mesmo. Ou seja, a interpretação do sonho de Daniel 2, da estátua, a cabeça ser de ouro, falava do próprio Império Babilônico, do próprio Nabucodonosor. Quando esse sonho se repete em Daniel 7, porém com outros elementos, com outros personagens, lá o Daniel também sonha com um leão. Então, o que em Daniel 2 era cabeça de ouro, em Daniel 7 é um leão. Porém, o significado é o mesmo. Significava, falava do Império Babilônico. Em Daniel 2, o peito e os braços da estátua eram de prata. Note que a cada vez que nós falarmos, vai diminuindo o valor dos materiais empregados no sonho. A cabeça era de ouro, porém o peito e os braços já são de prata. E aí já fala para nós do Império Medo e Persa, porque chegou o momento em que a Babilônia ela foi engolida nas batalhas de impérios pelo Império Medo e Persa. E no Daniel capítulo 7, se o leão, o sonho do Daniel do capítulo 7, o leão falava da Babilônia, cabeça de ouro, quando nós chegamos no Império Medo e Persa, que em Daniel 2 é o peito de prata, em Daniel capítulo 7 ele é representado por um urso, que o Daniel no capítulo 7 sonha também com o urso, ou seja, o segundo império profetizado pela estátua era o Medo e Persa, profetizado no Daniel 7 pelo urso. E aí, quando chegamos na estátua, no tronco de bronze, ou no ventre de bronze, nos quadris de bronze, aí nós já estamos falando do Império Grego, porque assim como o Império Medo e Persa engoliu a Babilônia, passado o tempo, o Império Grego engole o Império Medo e Persa, que é representado em Daniel 2, no sonho da estátua,
pelo bronze, mas que em Daniel 7 é representado no sonho pelo leopardo. Então, Daniel 2, o terceiro império, que é o grego, é o bronze, o tronco de bronze, os quadris de bronze. Em Daniel 7, ele é representado pelo leopardo. Em Daniel 2, chega um tempo em que o Império Romano, o Império Grego sai de cena, e agora o Império Romano passa a ser a bola da vez. E em Daniel 2, o Império Romano, ele é simbolizado no sonho da estátua pelas pernas de ferro. E foi um império considerado terrível e espantoso. E quando nós chegamos em Daniel 7, ele é representado por um animal que Daniel não soube descrever quais as características ou dar um nome propriamente dito para esse animal. É como se fosse uma besta, um animal fora dos padrões normais. Porque no Daniel 7, quando se refere à Babilônia, fala de um leão. Quando se refere ao Medo-Persa, fala de um urso. Quando se refere ao Império Grego, fala de um leopardo. Mas quando vai se referir, no entendimento, ao Império Romano, fala de um animal sem forma, um animal assim, bem complicado de ser descrito. E quando chega em Daniel 2, na continuação do sonho da estátua, nós temos a pedra que vem sem auxílio de mãos e destrói os pés e os dedos da estátua e ganha forma por toda a terra, que nada mais é do que o próximo império, no entendimento que aguarda-se assim formado, que vai ser o milênio. A pedra, ela é uma figura de Cristo, onde o próprio Cristo irá reinar na terra por 1000 anos, e que no Daniel 7 ele é representado, no que Daniel 2 é representado por uma pedra ou uma rocha, em Daniel 7 é representado por um ancião de dias. Eu vou ler aqui Daniel 7:9. O Daniel fala assim: eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou. A sua veste, olha como Daniel descreve, vê se ele não está falando de Jesus glorificado, vindo no final da chamada grande tribulação para estabelecer o milênio. Eu continuei olhando até que foram postos os tronos, e um ancião de dias se assentou sobre esse trono. Olha a descrição que ele dá em Daniel 7:9 do ancião de dias. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã, e o seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Se nós fôssemos ler agora Apocalipse 1, quando o João está tendo uma visão do Cristo glorificado como ele está no céu hoje, nós veríamos praticamente a mesma descrição que Daniel está dando do ancião de dias em Daniel capítulo 7, versículo 9. Então, por que nós colocamos o sonho da estátua e o sonho de Daniel 7 aqui rapidamente, né? Estamos só pincelando como sinal na volta de Jesus, porque no entendimento da interpretação dos sonhos, nós estamos aí só faltando que a pedra venha e atinja a estátua no seu pé, nos seus pés e nos seus dedos. E há muita gente que entende que os pés e os dedos da estátua fala da última confederação de países que vai ser orquestrada para que o chamado governo do anticristo se manifeste sobre a terra. Então, se o sonho da estátua e o sonho de Daniel 7, que fala de animais, fala profeticamente desde aquele momento até o fim dos tempos, então o entendimento é que a cabeça da estátua de ouro já foi, porque se referia ao Império Babilônico, então os peitos e os braços de prata da estátua também já foram, porque se referia ao Império Medo-Persa, então o ventre de bronze e os quadris de bronze também já foram, porque falava do Império Grego, então as pernas de ferro da estátua também já eram, porque o Império Romano também já teve o seu fim, oficialmente, pelo menos, e agora falta os pés
e os dedos. Então, na profecia da estátua de Daniel 2, do sonho de Nabucodonosor, nós estamos aonde? Na pontinha do pé e dos dedos, ou seja, falta um tiquinho para que a pedra sem auxílio de mãos, que fala de Jesus, vindo no final da grande tribulação, atinja e destrua e de fato tome posse de toda a terra, porque em Daniel 2 vai dizer que essa pedra, quando ela pousar na terra, ela vai encher toda a terra. Ou seja, é o reino milenar de Cristo que ocorrerá após a grande tribulação. É um assunto mais para frente, mas isso ocorrerá. Então, para nós estarmos no finalzinho do sonho da estátua é um sinal que anuncia a volta de Jesus, porque é confederação de nações para alicerçar o governo do anticristo, vira e mexe, se forma. Alguns já ousaram dizer que seria a União Europeia, outros já ousaram dizer que seria isso, mas independente de onde será, de como será, o fato é que eu me lembro assim com detalhes, talvez os irmãos não lembram, e aqui eu não vou recordar de cabeça se isso faz 15 anos ou mais ou menos, mas é por aí. E eu me lembro que eu estava vendo uma reportagem na ocasião, e naquela ocasião a União Europeia ela havia aprovado a Constituinte do Bloco Europeu, e na ocasião a repórter que deu a notícia, ela disse com ênfase que na época o primeiro-ministro da Inglaterra, chamava-se Tony Blair, ele havia feito o discurso, e todo empolgado o discurso dizia: nós, Bloco Europeu, chamado União Europeia, e ele dizia assim: nós já temos uma só moeda, o euro, nós já temos uma só constituinte, só nos falta um líder que nos governe como um todo. Aqui eu não estou dizendo que o anticristo virá da União Europeia, ou virá do Mercosul, ou virá de qualquer outro bloco, isso aí é o tempo quem vai dizer. Mas o fato é que muitos estudiosos entendem que os dedos dos pés da estátua, os 10 dedos, parte de barro, parte de ferro, fala de uma confederação de nações, seja ela qual for, que vai servir como pano de fundo para o governo do anticristo. Ou seja, para nós é um sinal, o sonho da estátua, estarmos no finalzinho dela, que mais uma vez anuncia para nós, sim, de fato Jesus está voltando. E por último, como último sinal, dentre alguns que nós já falamos aqui, que para nós... Estão me ouvindo? Sim. Aleluia, glória a Deus. Então, para nós, o último sinal que eu quero colocar como um sinal que anuncia a volta de Jesus, só recapitulando, nós já vimos a questão dos terremotos, nós já vimos a questão das epidemias, pandemias, nós já vimos a questão de termos falsos mestres, o engano, como nunca talvez se viu na história hoje, no meio religioso. Nós já vimos o aumento do desejo pelo pecado, pela desobediência. Nós já falamos como sinal da volta de Jesus, a perseguição aos cristãos. Inclusive, hoje eu estava ouvindo um pregador, e ele dizendo que esse ano, ele conversando com um pastor amigo dele, que faz um trabalho de assistência na Síria, aquele país lá do Oriente Médio, e esse pastor, esse missionário, dizendo a ele que por esses dias, talvez final do ano passado, 600 mulheres nesse país chamado Síria ficaram viúvas porque os seus maridos, ou seja, 600 homens, morreram decapitados por algum sistema de perseguição que lá havia, porque foram homens que não negaram a sua fé em Jesus Cristo. E esse missionário compartilhou isso porque ele estava levantando recursos para sustentar agora, ou dar apoio para essas 600 viúvas, 600 famílias que perderam, né, os seus provedores, os seus maridos, porque por serem cristãos e por não negarem a fé em Jesus Cristo, eles acabaram sendo decapitados. Então, aquilo que a gente sempre fala, irmãos, no Brasil, graças a Deus, pelo menos até agora,
nós não temos nenhuma polícia nos prendendo porque somos cristãos, mas vários países não têm esse mesmo privilégio, esta mesma liberdade. Então, esse assunto perseguição aos cristãos ser um sinal da volta de Jesus, desde o início da igreja, ele é real, e sabemos que quando de fato a chamada grande tribulação chegar, isso vai estar no volume máximo. Então, olha, é muito bom nós estarmos de malas prontas para o arrebatamento, porque ficar aqui para tomar um cafezinho com o anticristo não vai ser nada agradável, nada muito bom de ser vivido. Então, o último sinal que nós queremos dar, como um sinal que anuncia o retorno à volta de Jesus, é a questão das 7 dispensações. Os irmãos sabem que nós, por sermos pré-tribulacionistas, né, nós também somos dispensacionalistas. Pastor, é todos que são? Não, como nós já falamos em outras aulas. Esse assunto escatologia, se nós sentarmos 10 teólogos para falarem a respeito do assunto, não haverá consenso entre os 10. Né? Haverá um pensamento diferente, um entende dessa forma. Mas o importante, irmãos, como eu gosto sempre de frisar, é que naquilo que é mais importante, embora esse assunto é importante, mas naquilo que é mais importante, todos concordam que Jesus é o único Senhor e Salvador que nós temos, que Deus é digno de ser adorado, que o sangue de Jesus é mais do que suficiente para nos perdoar os pecados. É as 5 solas que nós falamos na outra aula, ou na primeira aula, como um alicerce para toda igreja que se diz cristã viver e crer naquilo, né? Somente Cristo, somente as Escrituras, somente a graça, somente a fé e somente a Deus devemos dar a glória. Mas nós que somos pré-tribulacionistas, entendemos o arrebatamento antes da grande tribulação, nós também somos dispensacionalistas, ou seja, nós entendemos que Deus ele administra, vamos dizer assim, a história da humanidade por dispensações. E os estudiosos entenderam que existem 7 dispensações desde a criação do homem, o chamado Adão, até lá na frente, quando o milênio for estabelecido. Então, eu coloquei aqui as dispensações como um sinal que anuncia a volta de Jesus, porque nós veremos no finalzinho, quando chegarmos na 6ª dispensação, o porquê que nós colocamos aqui como um sinal que anuncia a volta de Jesus. Então, quando se fala dessas dispensações, o entendimento é esse que eu acabei de dizer, né? Dispensação seria como a maneira como Deus administra a história. Então, se eu perguntasse numa prova qualquer aí, o que é dispensação? Talvez teria uma opção lá, maneira como Deus administra a história. Esse é o entendimento, quando se fala sobre separarmos a história da humanidade em dispensações. A primeira dispensação, ela é chamada de dispensação da inocência. Por quê? Ela é a primeira dispensação e ela tem o seu período desde a criação do homem, Adão, até quando ele é expulso do Éden. Então, desde a criação de Adão até o momento em que ele é expulso do Éden, isso é tido como a dispensação da inocência. Porque o homem foi criado inocente. Ou seja, ele era totalmente ignorante, não tinha o conhecimento a respeito do bem e do mal, nós sabemos disso. Por isso, a dispensação da inocência. E por que ela se encerra, essa dispensação da inocência, quando o homem é expulso do Éden? Porque quando o homem prova do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não está mais na inocência. Lembra que a cobra, que a serpente, que o diabo disse à mulher, falou, não, mas se você comer desse fruto, você será como Deus, conhecedora do bem e do mal. E a mulher, ao fazê-lo, e depois o próprio Adão também, ao fazê-lo, provar do fruto que não deveriam tê-lo feito,
Então, encerra-se com a expulsão deles do Éden a dispensação da inocência. Então, ali nós temos a primeira manifestação de juízo, que é justamente quando o homem ele é expulso do Éden. Então, a dispensação da inocência, ela começa em Adão e ela vai até a expulsão do Éden, sendo a expulsão do Éden a primeira manifestação de juízo da parte de Deus, expulsando o homem do Éden. Embora nós sabemos que Deus expulsar o homem do Éden foi mais proteção do que punição. Por quê, pastor? Porque o homem agora que havia provado do fruto não autorizado por Deus, agora ele estava numa condição de pecador, separado de Deus. Lembra o que diz em Romanos 3:23? Pois todos pecaram e separados, afastados estão da glória de Deus. E lá no Éden tínhamos também a árvore da vida. A árvore da vida, ela fala de Jesus, ela fala da eternidade. E se o homem agora, na condição de pecador que estava afastado de Deus, provasse da árvore da vida, o homem estaria eternamente separado de Deus. Então, por proteção, embora também foi punição, mas por proteção, Deus tira o homem do Éden para não correr o risco, vamos dizer assim, do homem provar da árvore da vida e eternamente estar afastado de Deus. Mas, deixando isso de lado, o fato é que nós temos a primeira manifestação de juízo e o encerramento da primeira dispensação da inocência com a expulsão do homem do Éden. Aí, nós entramos na segunda dispensação, que é a dispensação da consciência. A primeira é a inocência, a segunda é a da consciência. E a dispensação da consciência é porque agora o Adão e Eva, eles haviam adquirido e transmitiram à raça humana o conhecimento do bem e do mal. Nós sabemos, irmãos, que todos nós somos parentes em Adão. Se nós pegássemos a nossa árvore genealógica, todos nós aqui iríamos parar em Adão. Então, o Adão é a nossa matriz. E agora a matriz estava defeituosa. Então, todos nós herdamos da nossa matriz, Adão, essa capacidade do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, nós saímos da inocência e entramos na dispensação da consciência. E essa dispensação da consciência, que começa, né, após a expulsão do homem do Éden, ela vai até o dilúvio. Quando em Gênesis 6, nós lemos lá, em Gênesis 7, nós temos a manifestação do dilúvio como um juízo de Deus sobre a população da terra da época. Então, a segunda dispensação, a da consciência, ela encerra-se com esse juízo do dilúvio, a segunda manifestação de juízo. E aí nós temos a terceira dispensação, que é a chamada de dispensação do governo humano, que começa após o dilúvio e ela vai até Gênesis 11, quando nós temos Nimrod e a sua galera, e aquela ideia não de Deus de construírem uma grande torre que tocasse até os céus. E por causa disso, em Gênesis 11, nós vemos que Deus coloca confusão nos idiomas. Agora a população não falaria apenas o idioma, e as pessoas ali são espalhadas, né, por toda a terra, e temos como a confusão dos idiomas, a confusão de línguas, essa terceira manifestação de juízo. Então aí encerra-se também a terceira dispensação, a dispensação do governo humano. Aí temos a quarta dispensação, que é a da promessa, que ela se inicia com Gênesis 12, a partir de Abrão. Deus começa, na minha maneira de se expressar, o seu plano na prática de criar um povo que seria povo de propriedade particular dele, que é a nação de Israel. E essa dispensação ela é conhecida como dispensação da promessa ou dispensação patriarcal. E ela vai, né, como nós sabemos, ela vai até quando o povo é levado cativo, fica no cativeiro no Egito, lá no final de Gênesis. Nós sabemos que devido à grande fome que se abateu sobre a terra, José agora era o chefão lá no Egito,
e toda a família de José acaba descendo, né, para o Egito, e lá vão ficando, e lá vão ficando, e nós sabemos que Israel, que o povo hebreu, fica por mais de 400 anos lá no Egito, numa situação de escravidão. Então, isso foi a manifestação do quarto juízo, né? Eles terem ido para essa espécie de cativeiro no Egito. E aí, a partir de Moisés, Moisés surge no cenário como libertador, como legislador da nação de Israel. Nós temos a quinta dispensação, que é a dispensação da lei. E essa vai a dispensação da lei, quando Deus começa a dar leis, regras, ordenanças para a nação de Israel. Ela vai até o cativeiro babilônico, quando em volta do ano 600 antes de Cristo, né, o reino de Judá, formado pelas tribos de Judá e Benjamim, ele é levado cativo para a Babilônia. Então ali nós temos a manifestação do quinto juízo sobre essa quinta dispensação. E aí, a partir de Cristo Jesus, o nosso Salvador, nós temos o início da sexta dispensação, que é a que nós estamos atualmente, a chamada dispensação da graça, o favor imerecido de Deus, que começa, né, com o sacrifício de Jesus na cruz, com a morte e a ressurreição, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, graças a Deus por isso, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, João 3,16. Romanos 5,8, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, né? João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, Jesus, foi dado-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, e outros textos mais. Nós estamos vivendo a sexta dispensação, que é a dispensação da graça, que se encerra justamente com o arrebatamento da igreja. Então, por isso que nós colocamos aqui a história das dispensações como um sinal da volta de Jesus, porque das 7 dispensações que entende-se, nós estamos vivendo a sexta, e já fazem 2000 anos que nós estamos vivendo essa sexta dispensação, a chamada dispensação da graça. O encerramento dela será justamente com o arrebatamento da igreja, e aí nós teremos a sexta manifestação de juízo, que é justamente a chamada grande tribulação, que serão 7 anos de juízo sobre a terra, é um assunto mais para frente, mas a grande tribulação será, então, a manifestação desse sexto juízo, sobre o encerramento da sexta dispensação, que é a da graça. E aí, após a grande tribulação, nós teremos a última dispensação, que é a dispensação do milênio, ou a dispensação do reino, que é justamente quando Cristo, após a grande tribulação, virá à terra e estabelecerá o milênio. Nós teremos 1000 anos de um governo justo de Jesus, também é um assunto aí mais para frente, né, em nome de Jesus, e teremos como manifestação de juízo, o 7º juízo, sobre a 7ª dispensação, quando no final do milênio, novamente a população da terra, ou boa parte da população da terra, influenciada por Satanás, tentará novamente se rebelar contra Deus, e aí, de uma vez só, o diabo, os seus demônios e aqueles que se rebelarem serão exterminados, e teremos o chamado juízo final, onde todos os não salvos de todas as épocas terão seus destinos eternos traçados e lançados no Geena, no chamado lago de fogo, chamado inferno final. Então, nós colocamos rapidamente essas 7 dispensações, só para entendermos que nós estamos na sexta dispensação, e o encerramento dela será justamente com o arrebatamento da igreja, ou seja, a inocência já foi, a consciência já foi, o governo humano já foi, o patriarcal já foi, lei já foi, estamos na sexta, que é a da graça, só falta as trombetas soarem, Jesus voltar, o arrebatamento acontecer, e essa sexta dispensação também terá o seu encerramento. Então, entendemos mais um sinal que anuncia, sim, Jesus está voltando. Jesus está voltando para buscar os salvos, a sua igreja,
a sua noiva em nome de Jesus. Então, irmãos, segundo os entendidos, segundo os estudiosos, segundo aqueles que gastam a vida muitas vezes, né, para estudar as Escrituras, para estudarem as profecias, há muitos que afirmam que não falta mais nada, profeticamente falando, para se cumprir, para que o arrebatamento ou para que Jesus volte. Então, para nós que entendemos o arrebatamento por esses dias, vamos falar assim, então, profeticamente falando, não tem uma profecia que falte se cumprir para que de fato Jesus volte. Alguém pode falar assim, mas em Mateus 24, lá diz, e esse evangelho do reino será pregado a todas as nações, depois virá o fim. Mas o entendimento é que ali tem a ver com o período da grande tribulação, onde de fato o evangelho será pregado apesar de toda a dificuldade, apesar de todo o trabalhar do anticristo, o evangelho continuará sendo pregado. E Apocalipse, a Bíblia vai dizer que anjos serão usados por Deus para anunciar o evangelho, além, é claro, do povo judeu salvo na tribulação, que serão pregadores ferrenhos do evangelho de Jesus. E então não falta, segundo o entendimento de muitos, e eu compartilho desse entendimento, é somente de fato o arrebatamento acontecer e a noiva de Jesus, os salvos, a igreja, ir ao encontro de Jesus. Falando isso, nós gastamos então um tempinho falando sobre esses sinais que anunciam a volta de Jesus, que anunciam o retorno de Jesus para cumprir a sua promessa de um dia voltar e buscar a sua igreja. Então agora nós vamos de fato começar a falarmos um pouco sobre o arrebatamento. Irmãos, arrebatamento vem do grego arpazo. Perdoe aqui o meu grego, se ele não fosse uma Brastemp, mas a palavra que nós entendemos para arrebatamento, ela vem do grego arpazo. E essa palavra, ela passa a ideia de sequestro, rapto, algo ser arrancado com força, com violência. Então, assim será o arrebatamento. Jesus vai arrancar, ele irá tirar, ele irá sequestrar, no bom sentido da palavra, raptar um grupo de pessoas da terra. O arrebatamento da igreja, os salvos, aqueles que em vida creram em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Lembrando, ninguém herdará a eternidade, ninguém passará no arrebatamento, se não passar por Jesus Cristo. Irmãos, religião, o mundo tem um monte. Salvador só tem um. O nome dele é Jesus Cristo. Alguém pode falar assim, viu? Nós podemos afirmar que uma pessoa que está no caixão, lá no velório, aquela pessoa que está no velório viveu uma vida terrível. Foi uma pessoa que os seus 80 anos, que ela viveu aqui na Terra, ela viveu uma vida podre. Nós podemos afirmar lá no velório que aquela pessoa foi para o inferno? Não. Mas, pastor, por que não? Se o senhor está dizendo que os 80 anos de vida, ela viveu visivelmente e publicamente uma vida podre, contrária aos padrões de Deus. Nós não podemos afirmar porque nós não temos acesso aos últimos instantes daquela pessoa no seu interior. E pode ser que ela e Deus, lá nos 52 minutos do segundo tempo, quando o juiz estava prestes a apitar o final do jogo, pode ser que ela e Deus, ela tenha buscado a Deus em pensamento, ela pode ter buscado a Deus com as palavras dela, ela possa em vida ainda ter se arrependido, ter se lembrado daquele amigo, ter se lembrado daquele culto que um dia ela foi, ter se lembrado de um folheto, ter se lembrado de alguém que um dia falou de Cristo para ela, e ela pode ali nos últimos 5 segundos de vida buscar um arrependimento em Deus e crer em Jesus como Senhor e Salvador. Então nós não temos como afirmar que aquela pessoa
que 80 anos de vida podre foi para o inferno. Mas nós podemos afirmar que se ela não passou por Jesus, se nos 52 do segundo tempo ela não se arrependeu e não creu em Jesus como Senhor e Salvador, sim, então ela foi para o inferno. Porque salvação, eternidade, só iremos se passarmos pela porta. E a porta que nos adentra à eternidade de Deus é Jesus Cristo. Repito, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então não há arrebatamento, não há eternidade se nós não passarmos em vida por Jesus Cristo. Apóstolo Pedro, pregando em Atos capítulo 3, lá no versículo 19, quando o sermão dele estava assim, mais poderoso, ele disse assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados, cancelados os vossos pecados, e venham assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Atos 4, se eu não me engano, versículo 31, porque em nenhum outro nome existe salvação, a não ser no nome de Jesus Cristo. João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai, ninguém, nem rico, nem pobre, nem brasileiro, nem argentino, nem quem é bolsonarista, quem é lulista, ninguém vem ao Pai, ninguém alcança a eternidade, se não for através de Jesus Cristo. Então, arrebatamento, irmãos, é para os salvos. Harpazo, sequestro, rapto, arrancar a igreja da terra, somente para os salvos, aqueles que em vida creem no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, creem que o sacrifício de Jesus foi feito pelo Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, agora, vamos falar um pouco sobre o arrebatamento da igreja. Primeira informação que eu quero trazer sobre o arrebatamento da igreja é que o arrebatamento, porque há essa dúvida, né? Pastor, quando vai acontecer o arrebatamento? Ninguém sabe, irmãos. Alguns teólogos lá atrás caíram na besteira de datar a volta de Jesus. Todos quebraram a cara. E todos quantos fizerem, não vão acertar, porque não sabemos. Repito, falamos de vários sinais que anunciam a volta de Jesus. Sabemos que está perto. Já estamos sentindo o cheiro de terra molhada. A qualquer momento a chuva vai cair. Mas não sabemos dia, não sabemos ano, não sabemos hora exata. Mas então, quando que o arrebatamento acontece? Nós temos as informações das Escrituras, por exemplo, 2 Pedro capítulo 3, eu vou ler o texto para nós veremos várias informações sobre o arrebatamento. Não veremos todas hoje por causa do horário, tá? Mas veremos várias informações a respeito do arrebatamento da igreja, que é o evento que nós, salvos em Cristo Jesus, estamos aguardando. Em 2 Pedro capítulo 3, já havia, irmãos, um grupo de falsos ensinadores causando confusão na mente dos cristãos sobre a volta de Jesus. Naquela época, nós tínhamos os judeus, falsos judeus messiânicos, que falavam algumas heresias, e nós tínhamos o início do que ficou conhecido como gnosticismo, que era uma heresia de ensinamento que existe até hoje, que pregava que o Cristo nunca foi Deus encarnado aqui na Terra. Então tinha muita coisa não verdadeira sendo ensinada. Então Pedro pegou a caneta da época, escreve a sua primeira e segunda epístola para ensinar algumas coisas. Quando chega no capítulo 3, tinha algumas pessoas questionando a volta de Jesus. Porque eu repito, a igreja primitiva, eles viviam assim, contando os dias. Como nós falamos na aula passada, talvez a
a conversa de roda de futebol, a conversa de churrasco deles era sobre a volta de Jesus. Eles ansiavam, eles criam que Jesus voltaria naquela época, porque eles acreditaram no que Jesus disse. Jesus disse que um dia nisso. Então tinha um grupo ensinando algumas inverdades, e Pedro, então, para corrigir isso, pega 2 Pedro capítulo 13 e fala assim, ó, amados, esta é agora a segunda carta que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com estas recordações a vossa mente sincera, para que vos lembreis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador que os vossos apóstolos vos ensinaram. Antes de tudo, considerai atentamente que nos últimos dias, lembra que eu falei? Últimos dias começou naquela época e vem até hoje. Fazem 2000 anos que nós vivemos os últimos dias. Embora entendemos que hoje estamos nos mais últimos dias ainda. Versículo 3, ó, antes de tudo considerai atentamente que nos últimos dias surgirão escarnecedores, anunciando suas zombarias e seguindo suas próprias paixões. Aqui era um grupo de ensinadores que tentava pregar um cristianismo que aceitava todo tipo de pecado. Ou seja, o que nós vivemos hoje, naquela época, já estava começando. 4, eles proclamarão o que aconteceu com a promessa da sua vinda, ou seja, questionando essa promessa da volta de Jesus. Ora, desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. No entanto, deliberadamente, eles, esse grupo de falsos ensinadores, não reconhecem que desde a antiguidade, por intermédio da palavra de Deus, foram criados os céus e a terra, e esta foi formada da água e por meio da água. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi submerso e destruído. Ora, por intermédio da mesma palavra, os céus e a terra que hoje existem estão também preparados para o fogo, reservados para o dia do juízo. Aqui falando no final do milênio, tá, irmãos? E para a total destruição dos ímpios. 8. Contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer. Qual é? Há um princípio que não deveis esquecer. Aí o Pedro libera a máxima, ó, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns que naquela época estavam fazendo. Pelo contrário, ele é extremamente paciente, em algumas traduções fala longânimo, para convosco, e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, e ele continua falando, respondendo o questionamento que estava existindo, Pedro está deixando bem claro, público meu, que Pedro estava dizendo e falando para nós hoje. Alguns estavam dizendo, ué, Jesus não vai voltar? Vocês não dizem que Cristo voltaria? Cadê o cumprimento dessa promessa? Então Pedro diz, é que esses falsos ensinadores, eles ignoram que Deus não trabalha com o tempo do homem. Porque nós, irmãos, nos movemos no Cronos. Deus se move no Kairós. Deus se move no eterno hoje. Para Deus o ontem e o amanhã é um eterno hoje, é um eterno presente. Passado, presente e futuro é para nós, homens, seres humanos. Então ele vai dizer que para Deus um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Aí ele acrescenta o que nós lemos. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é extremamente paciente, longânimo para convosco, porque ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, quando é que vai acontecer o arrebatamento, irmãos? Quando Jesus encerrar a sua longanimidade. Então, nós poderíamos dizer que hoje é como se Deus estivesse dando tempo para o máximo de pessoas possíveis se arrependerem? Sim. Porque o texto está deixando bem claro que Deus está sendo paciente, longânimo para convosco. Por quê? Porque não quer que ninguém se pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento.
Irmãos, a nossa tarefa como igreja é pregarmos o evangelho. E vai chegar uma hora em que Jesus voltará, mas nós ainda estamos na dispensação da graça. Enquanto estamos na dispensação da graça, é tempo do máximo possível de pessoas se arrependerem e crerem em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Embora não saibamos quando é que Jesus, dia, hora, mês, ano, em que ele encerrará a sua longanimidade, podemos afirmar que o arrebatamento acontece quando Jesus encerrar a sua longanimidade. Enquanto essa longanimidade, essa paciência de Jesus não se encerrar, o arrebatamento não acontece, embora eu repito, já estamos sentindo o cheiro de chuva, de terra molhada, mas a chuva não caiu ainda, o arrebatamento não aconteceu ainda, ainda existem milhões de pessoas caminhando para o inferno, ainda dá tempo de nós, igreja, pregarmos o evangelho e arrancarmos o máximo de pessoas possíveis das trevas e trazermos elas para o reino da luz, para o reino de Jesus. Então, o arrebatamento acontece quando Jesus encerrar a sua longanimidade. Os irmãos sabem que nós somos eclésia, nós somos a igreja. Lá em Mateus 18, se eu não me engano, ou no 16, mas como diz o pregador, está na Bíblia, lá Jesus falou assim: eu edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E quando Jesus disse, eu edificaria a minha igreja, ele usou a palavra eclésia. Alguns dizem que essa palavra eclésia, ela falava do que hoje se entende como que se traduz igreja, que somos chamados para fora. O que é igreja? É eclésia. É um grupo de pessoas que foi chamada para fora das trevas, para fora do pecado. Porém, há muita gente também que entende, e eu gosto mais dessa possibilidade, que quando Jesus usou a palavra eclésia para se referir à igreja, ele estaria se referindo à eclésia entendida pelo Império Romano, porque no Império Romano existia uma eclésia que era mais ou menos um grupo de elite do Império Romano. Quando o Império Romano conquistava um povo, um território, o Império Romano mantinha esse povo lá, normal, com a sua vida normal, e o Império Romano, então, destacava essa eclésia, esse grupo de pessoas de elite, para que fossem até os povos conquistados, e vamos colocar assim, romanizassem os povos conquistados. Essa eclésia iria ensinar o idioma falado pelo Império Romano, ensinar os valores do Império Romano, tentar criar a cultura do Império Romano no meio desses povos. Então, há muitos que defendem que quando Jesus estabelece a eclésia, ele está falando nesse sentido, ou seja, edificaria a minha igreja, edificaria a minha eclésia, e assim como a eclésia romana ia nos povos conquistados estabelecer a cultura do Império Romano, assim nós, a igreja, a eclésia de Jesus, temos como obrigação pregar o evangelho, estabelecer a cultura do reino dos céus na vida das pessoas, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E a porta do inferno, irmãos, é a morte. Mas com o evangelho de Jesus Cristo, todos que acessam o evangelho são livres da morte. Por isso que em 1 Coríntios 15, Paulo fala: ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? Porque a morte foi derrotada por Jesus Cristo na cruz. Então nós, eclésia, podemos estabelecer o reino, estabelecer a cultura de Deus no coração das pessoas. Então as portas do inferno, a morte, ela não mais prevalecerá, porque nós teremos aumentando e aumentando o grupo de pessoas saindo das trevas e engrossando as fileiras de salvos para a glória de Deus. Então a longanimidade de Jesus ainda não se encerrou.
Jesus ainda continua sendo advogado. Um dia ele será juiz. Hoje não, ele ainda é um advogado. Ele é o nosso intercessor, que dia e noite clama diante do Pai em nosso favor. Então essa é a primeira informação sobre o arrebatamento que eu queria passar. Ele acontece quando Jesus encerrar a sua longanimidade. Pode ser amanhã, pode ser que essa noite Jesus volte, mas ainda não voltou. E se ele não voltou ainda, é porque a longanimidade de Jesus continua em ação, dando oportunidade para o máximo possível de pessoas se arrependerem e crerem em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Por causa do horário, a gente encerra aqui hoje, tá bom? E aí, terça-feira que vem, nós continuaremos. Só recapitulando. Hoje nós falamos um pouco sobre sinais que anunciam, né, a volta de Jesus. Falamos lá em Oséias 6, aquela profecia que diz que no terceiro dia, passado 2 dias, no terceiro dia, o entendimento é que dia ali fala de um período de milênio, de 1000 anos, porque um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, falando da volta de Jesus no terceiro milênio, e nós estamos no terceiro milênio. Falamos aí um pouco sobre as 7 igrejas de Apocalipse. Nós estamos vivendo o período profético da última igreja, que é Laodiceia. Falamos baseado no sonho de Daniel 2, o sonho da estátua de Nabucodonosor, que profeticamente, no entendimento escatológico do sonho, nós estamos ali na pontinha dos pés da estátua e dos dedos, só falta uma confederação de nações ser orquestrada. Isso provavelmente ocorrerá na grande tribulação. E só falta a pedra, que sem auxílio de mãos, que vai destruir a estátua nos seus pés, que fala da volta de Jesus no final dos 7 anos para estabelecer o milênio. Falamos sobre as 7 dispensações. Nós estamos na 6ª dispensação, a chamada dispensação da graça, que se encerrará justamente com o arrebatamento da igreja. E trouxemos essa primeira informação a respeito do arrebatamento, né? Nós veremos 12 informações a respeito do arrebatamento. Falamos a primeira, ou seja, quando que o arrebatamento acontece? Não sabemos o dia, a hora, local, momento. Mas entendemos que, segundo o que está escrito em 2 Pedro 3, quando se encerrar a longanimidade de Jesus. Embora, irmãos, deixa eu só dar esse bônus aqui, há alguns estudiosos que entendem, é um assunto que demanda tempo para falar, mas só vou pincelar aqui, que Jesus volta profeticamente quando acontecer a festa das trombetas, porque as 7 festas de Israel, todas elas falam de Jesus Cristo. E as outras que já aconteceram, Jesus cumpriu na íntegra, né? Na questão da Páscoa, na questão dos pães ázimos, na questão de Pentecostes. Então, como a festa das trombetas, ela fala do arrebatamento, ela profetiza a volta de Jesus, como as demais festas, Jesus cumpriu na íntegra os sinais, as profecias, quando essas festas ocorreram. Por exemplo, Jesus ele morreu na Páscoa, realmente do jeito que estava profetizado. Então, entende-se que, se manter a mesma linha, Jesus voltaria na ocasião da festa das trombetas. Mas são entendimentos, são possibilidades. O fato é que dia exato, só o Senhor, só o nosso Deus é quem sabe. Continuaremos semana que vem. E obrigado aí pela paciência dos irmãos. Pedir para o pastor Giovanni fazer aquela oração poderosa para todos podermos descansar em nome de Jesus. Irmãos, eu não sei se alguém tem uma pergunta. Eu acho que é muita informação, né? E às vezes são assim, ó. Claro que o tempo agora está bem adiantado, mas dúvidas e perguntas, eu acho que se alguém tem, é bom fazer, porque às vezes tem algumas questões aí que eu não tenho dúvida, né? Não sei se esse é o momento, Celso, deixando para depois. Não sei, alguém quer fazer alguma pergunta ou deixa para a semana que vem? O tempo, vocês é que sabem. Eu tenho uma dúvida, mas ela não foi respondida hoje. É uma dúvida que eu já tinha sobre
sobre Mateus 24, quando Jesus está falando dos sinais, ele fala que não passará esta geração. E eu sempre fico com dúvida nisso, né? Porque o que ele quer dizer com geração, né? Porque eram os discípulos contemporâneos dele, ou ele está falando que nós ainda somos a geração? Isso é uma coisa que sempre eu fico com dúvida, mas não precisa ser respondida hoje, enfim, pelo horário. Não, eu vou eu responder em um minuto. É assim, quando Jesus fala isso, ele fala baseado da figueira que floresce, né? Então, assim, muitos entendem, nem todos concordam, porém muitos entendem que quando fala que a figueira floresce, estaria falando de Israel voltar a ser, né, nação. E isso aconteceu, como nós já falamos, em 1948. Então, muitos entendem que de 1948 para cá, uma geração, alguns entendem que uma geração é em torno de 70 anos, mas também há quem entenda que geração fala de 40 anos. Como é briga de foice, né? É briga de teólogo. Se nós tomássemos como verdade a questão dos 70 anos como mais ou menos o período de uma geração, então muitos que pensam assim entenderiam que nós estaríamos vivendo justamente esses últimos segundos antes da volta de Jesus. Mas como nem todos concordam, então a gente coloca no campo das possibilidades, né? Pastor Celso, o que o senhor pensa sobre isso? Eu tenho dúvidas. Não de Israel ser um sinal da volta de Jesus, isso aí eu concordo. Eu também entendo que a figueira florescer, de fato, se refere a Israel voltar a ser nação em 1948, ponto. Mas eu tenho dúvidas sobre essa história da geração, porque aí muitos até começam a fazer conta, né? Começa a datar, e eu já vi gente mudando de ideia, como a conta não bateu, a pessoa começa a rever a sua interpretação, e aí é perigoso, porque nós começamos a entrar no campo da especulação. Então, muitos entendem que essa é uma geração, falaria de 1948 para cá, faça as contas, e que já estaríamos aí passando, né? Dessa geração e tal. Eu, sinceramente, não vejo dessa forma, não tenho clareza sobre isso. Para mim, não é um texto assim de fácil interpretação. A questão de Israel florescer, sim. Agora, tudo que está em Mateus 24, Evelyn, tem a ver com grande tribulação. Inclusive, os sinais que nós encontramos ali são sinais que ocorrerão, de fato, assim, num volume máximo, na grande tribulação. O que nós temos hoje, terremotos, pandemias e etc., são o princípio de dores. É uma maneira de dizer assim, nós estamos vivendo o início da mulher ter as contrações para ser mamãe. O princípio de dores ali as primeiras contrações da mulher para dar o parto. Eu não sou mulher, mas eu acho que isso deve acontecer entre o 7º e 8º mês, não sei. Princípio de dores, né? Então, nós estamos vivendo esse princípio de dores. Então, tudo que está em Mateus 24 tem a ver com grande tribulação. Não só Mateus 24. Inclusive, Mateus 24 e Mateus 25. Por isso que é até perigoso. A gente vê essa tentativa de entender a parábola das 10 virgens. É perigoso, porque não há um consenso entre entender a parábola das 10 virgens como sendo igreja. Há muitos que entendem que tem a ver com Israel, porque é a continuação. Como a Bíblia não tem capítulo, no original, foi o homem que acrescentou depois para facilitar, então o 25, Jesus continua respondendo o questionamento dos discípulos no começo do 24, quando os discípulos perguntaram, Senhor, qual o sinal que o Senhor nos dá da tua vinda e do fim dos tempos? Aí Jesus emenda o 24 e ele emenda com o 25. Então, o 24 em especial tem a ver com a grande tribulação. Mas há quem defenda essa questão de uma geração de 70 anos. Se for verdade, mais ainda Jesus está por aí. Mais um sinal para a gente, né, entender que a qualquer momento ele vem.
Se quem pensa dessa forma estiver um pouco equivocado, o fato é que, de fato, a figueira floresceu e aí não tenhamos clareza para cravar se essa geração é o que a gente entende como geração de 70 anos ou não. Tá bom? Eu só queria fazer não uma pergunta, mas um questionamento, mas pode se responder semana que vem, Celso, acho que é bom, não sei se está muito tarde. Mas, assim, há algumas direções, alguns pensadores, alguns estudiosos, né, que não creem do arrebatamento secreto da igreja, e sim que o arrebatamento, todos verão Jesus vindo. Não vai ser esse arrebatamento secreto, simplesmente todo mundo sumiu de uma hora para outra, e aí vão procurar cadê as pessoas, vai ser um arrebatamento visível, né? Então, que talvez isso aconteça no final da tribulação. Mas, enfim, isso eu já vi vários homens falando disso, inclusive os irmãos Walker, aí que tu conhece. Eu queria que depois tu desse uma pesquisada e falasse sobre isso. Não, é porque eles se baseiam. Por exemplo, outro texto de cabeça eu não lembro, mas Apocalipse 1, se eu não me engano, versículo 7, mas eu sei que é Apocalipse 1, lá fala da volta de Jesus e que todos os olhos o verão. Então esse é um dos textos que eles usam para dizer, tá vendo? Se todos os olhos o verão, então não é um arrebatamento secreto. E lá realmente fala que aqueles que os transpassaram o verão, ou seja, não vai ser secreto, porque quem está na terra verá Jesus. E nós defendemos que na primeira vinda de Jesus agora, né, somente os salvos é que acessarão esse momento. O mundão, aí vamos dizer assim, vai saber que um povo sumiu, né, que um povo desapareceu. Só que esse texto que eles usam, o próprio Apocalipse 1,7 deixa claro, aqueles que o transpassaram. Quem é que transpassou Jesus? O povo judeu. Então, para nós, é um texto que se refere à vinda de Jesus no final da grande tribulação, que aí sim, ele virá de forma visível, né? Aí sim, todo o olho verá. Porque em a 1 Tessalonicenses 4, que é junto com 1 Coríntios 15, os dois principais textos que falam sobre arrebatamento, não fala de Jesus vir de forma visível. Fala que nós iremos ao encontro dele nos ares. Nós quem? Os salvos. A igreja. Aí Apocalipse 1,7 vai dizer que todo olho verá. Porque aí está concordando com Apocalipse 19 e Zacarias 14. Olha, são textos que teríamos que ler, né? Para poder ficar mais bem claro. Sim, é isso que eu digo. Depois a gente pode pegar isso num extra, alguma coisa assim nesse sentido, né? Porque está tendo muita, como tu falou, muita gente está falando disso agora, inclusive muitas lives na internet falando disso. E aí pode trazer alguma confusão. Claro, não confusão, mas o que eu vou crer, né? Onde é que nós... Então, mais é para isso a gente entender. Porque realmente, se olhar na internet, lá tem muita coisa, e homens que a gente conhece estudam, né? Mas enfim, todo mundo pode errar, né? Ninguém tem essa certeza, né? Por isso que a escatologia um estudo, não é preciso, né? Vamos dizer assim. Mas faz assim, eu vou pregar esses textos principais que eu citei e vou colocar no grupo. Aí cada um dá para ler, fica mais fácil de entender o que eu estou falando. Beleza? Beleza. Aí eu coloco lá assim, ó. Coloca assim, eles entendem dessa forma por causa desses textos. E nós entendemos por causa desses textos. Aí fica mais fácil para cada um ler com calma, né? Inclusive, essa semana eu vi, até a irmã Cris colocou no grupo, não sei se alguém viu, o pastor o Lamartine Pozzella, falando que poderá, não deixou claro, mas que ele acredita que pode ser que esta guerra de Israel agora possa iniciar do Gog e Magog. Enfim, isso é uma outra história que nós vamos estudar lá na frente, né? Eu ouvi ele falando isso depois, também. Né? Só que assim... então, só que ele acha que é agora. Né?
Não, ele não afirmou, eu ouvi também. Ele Ele afirmou, coloca como. Coloca, Isso. Assim, irmãos, é que eu quero dar um alerta para todos nós. Cuidado com os momentos, porque lá atrás, essas guerras de Israel, elas infelizmente, vira e mexe, acontece, né? Se a gente pesquisar, a gente vai ver, nos últimos 20 anos, X combates de Israel com aquela galera lá. E talvez agora, com a tecnologia, as pessoas ficam um pouco mais empolgadas. Então, eu repito, em 2001 bombou. Quando teve as Torres Gêmeas, meu Deus, tinha gente tentando pegar as duas torres, pegando fogo, e usar lá em Apocalipse, quando fala da Babilônia. Nossa, o pessoal viaja. Então a gente é muito assim. Dos chifres lá, do chifre maior, o chifre menor, né? Eu já ouvi isso aí também. Isso. Então nós temos tanto anseio de ver a Bíblia se cumprir, então a gente tem que tomar cuidado. Pode ser que essa batalha que Israel esteja vivendo agora, não, amém, pode ser que seja. Tem alguma coisa de fato a ver, ou não, gente. Pode ser mais uma das batalhas que Israel já enfrentou, né? Então, assim, são detalhes que a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente já sai. E realmente, igual o pastor Giovanni falou, que tem agora de gente que sabe muito, e tem gente que sabe muito menos do que nós, né? E que ousa ir para a internet e colocar aquilo como verdade. Eu sempre procuro fazer assim. Aquilo que eu não tenho clareza, eu vou falar que eu não sei, ou eu vou colocar no campo da possibilidade. Igual essa questão que a Eve perguntou de uma geração. Para mim isso é incerto, porque um fala de um jeito, outro fala de outro, um fala que vai ser assim, e não há muita clareza sobre essa questão da geração, né? Até porque se fosse geração 70 anos, Jesus já estaria atrasado, porque 70 anos daria em 2018. Sim. A gente está em 2021. Eu já vi uma conta em 2018, Jesus estava voltando já. Eu ouvi essa conta. Isso. E como a conta não fechou... Não fechou. Então, justamente. E eu já vi gente reinterpretando para tentar justificar a conta que não bateu. É perigoso. Aí é pior. Né? Vamos pensar assim, Deus não precisa do nosso achismo para cumprir as Escrituras. Então, aquilo que está claro, está claro. Aquilo que tem possibilidades, e em teologia existem muitas possibilidades, né? Em teologia nem tudo dá para cravar e afirmar. Dá para falar, ó, pensa assim, pensa assado, pensa desse jeito. Quem estiver vivo na ocasião vai ter certeza se de fato é daquele jeito ou não. Mas quanto à questão aí do secreto, eu vou mandar no grupo os textos, tá bom? Amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus, por mais essa aula, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, o Teu ensino, que o Teu Espírito Santo possa nos guiar diante de toda a verdade, que nós possamos, ó Deus, crescer a cada dia mais, Senhor, e estarmos firmes contigo, que o mais importante é a nossa fé no Senhor, independente do tempo, de quando, de como vai ser. Nós cremos em Ti e esperamos ardentemente da vinda do Senhor. Maranata, Jesus, vem logo, Senhor. Por isso te adoramos e te exaltamos. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Uma semana aí abençoada. Boa noite, irmãos. Boa noite, Celso. Obrigado e um abraço para todo mundo aí. Deus abençoe a todos. Tchau. Na paz. Amém. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja
da situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio